Bora galera, mais um dia, mais um vídeo e bora começar de política enquanto eu desenho a página aqui do meu quadrinho. Odeio propaganda no YouTube, meu Deus do céu. Com possibilitou que a nossa equipe tivesse uma... Hoje é quarta-feira, dia 14. Dr. Sandro é o melhor analista de político. O cara é advogado, jurista e filósofo político. Muito bom. E esse é o nosso primeiro editorial do dia. E a gente pode estar diante de nada mais, nada menos do que o maior... Ele faz, se eu não me engano, uns 4 vídeos por dia. Um 9 horas, um na hora do almoço, um de tarde. Um 9 horas, na hora do almoço, um de tarde, eu acho que um para encerrar a noite, acho que é isso, 4 vídeos. maior escândalo contra a soberania nacional que o Brasil já viu. Os Estados Unidos podem ter interferido diretamente aqui no Brasil. E o pior de tudo, com provas... Eu tô desenhando essa página em cima da foto, e essa aqui é um cenário aqui de BH, é o Parque Municipal, porque a minha história, ela se passa em Belo Horizonte, então alguns lugares são reais, então eu uso fotos, às vezes eu uso foto do próprio lugar para representar melhor, né, a minha cidade. Fica melhor representado, fica da hora, fica fino, fica fino. Igual nos mangá, por exemplo, a maioria dos personagens, a maioria das histórias japonesas se passa no próprio Japão. Ou seja, a maioria das coisas acontecem nos bairros que a gente já viu. Shinjuku, Osaka, Tijuana, esqueci o nome da Fujioka. Então isso valoriza a história, entendeu? E a cidade também, né, no caso. Então bora lá. robustas na internet. Lembra do Felipe Barros? Felipe Barros é o deputado que assumiu o lugar do Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. A Comissão de Relações Exteriores é como se fosse uma espécie de chancelaria da Câmara dos Deputados. E o Felipe Barros está nos Estados Unidos agora colhendo provas da interferência da USAID. Você lembra daquela agência norte-americana da qual o Trump argumentou que poderia ser o maior escândalo da humanidade e que poderia ter interferido aqui no Brasil? Pois é, o Felipe Barros está lá nos Estados Unidos, junto com o Mike Pence, que é um ex-assessor do Donald Trump, que chegou a dizer que se a USAID não tivesse interferido no Brasil, Bolsonaro hoje ainda era presidente. Ou seja, uma violação da soberania nacional. Isso eu não duvido. E para piorar tudo, sabe quem em uma palestra assume que articulou com os Estados Unidos para derrubar aqui o governo legitimamente eleito no Brasil? Pois é, nada mais, nada menos do que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso. Meu amigo, o negócio hoje tá pegando fogo. Você não tem noção, mas você não tá entendendo o que está acontecendo no Brasil e as revelações que se aproximam. Também tem notícia triste, né? Um falecimento de uma figura, sabe, proeminente da política, hoje também aconteceu. Falecimento de uma figura religiosa muito importante, e tem um caso, né, de um importantíssimo aliado político da direita que está em situação grave na UTI. Ou seja, muita coisa acontecendo, a gente precisa falar sobre tudo isso. Quarta-feira não começou fácil, não começou para amadores. Mas antes de mais nada, eu não vou esquecer de te pedir um like, porque isso ajuda, tá? Faz isso no meu canal também, gente. Dá uma ajudinha aí. Quem sabe eu não consigo ganhar um dinheirinho extra aí com o YouTube. Ah, não é porque eu sou chato, não. É quando você dá o like, o YouTube entende, poxa, esse conteúdo é relevante, vou mandar para mais 3 pessoas. E aí eu também não vou esquecer de te pedir para se inscrever. Quem sabe você nem percebeu, mas não tá nem inscrito no canal, tá assistindo, mas não tá inscrito. Vai lá e clica em se inscrever e clica no sininho também. É importante eu lembrar, tem muita gente que esquece, tá? E nós estamos com a meta aí de chegar de 2 milhões de seguidores ainda no meio do ano. Bora que a gente consegue. Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, hoje é um dia triste para o Brasil, né? Houve o falecimento de uma figura religiosa muito importante, que é o
Divaldo Franco, né? Já foi até tema de filme. Ele que é um líder religioso ligado ao espiritismo, né? Um médium. Ele que foi nascido em Feira de Santana. Não conheço. Ele destacou por um trabalho humanitário, né? Uma pessoa que era considerada uma pessoa ímpar dentro do seu trabalho humanitário, de ajuda a outras pessoas. Eu acho que a gente não poderia passar em branco, né? Hoje, com o falecimento dele, a gente não poderia deixar em branco sem mencioná-lo aqui no nosso canal. Outra figura da política também que nos deixou foi o Pepe Mujica, né? Eu, em particular, tá? Tenho que fazer uma confissão para vocês. É uma figura que eu tinha vontade de conhecer, o Pepe Mujica. Sandro, mas o cara é comunista. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês sabem, né? Eu sou residente uruguaio. E no Uruguai, o pessoal tem um conhecimento político, um debate político muito mais apurado do que no Brasil. Nós estamos começando agora que a gente está falando sobre política, mas o uruguaio há anos, o interesse político dele é gigantesco. Pepe Mujica, pode-se dizer que ele era vamos dizer assim, uma figura que vivia o que pregava. Viveu pobre, morreu pobre mesmo sendo presidente, tinha um Fusca, né? Teve um jogador de futebol que foi lá e ofereceu não sei quantos milhões no Fusca dele. Ele falou, não, eu não preciso de dinheiro. Se eu precisasse de dinheiro, o que eu prego seria uma mentira. Quem? Então, assim, ele era um cara que era fiel aos seus ideais. Tava até para visitação, para quem quisesse ir lá visitar ele recebia qualquer um, sabe? Próximo ali de Montevidéu, tem a chácarazinha dele, uma chácara simples, sem luxo, sem nada nesse sentido. Então, assim, era um cara que pregou, né? E viveu aquilo que ele pregava. Mas cada um na sua, né? Eu, para mim, não. Eu gosto de luxo mesmo, eu gosto de correr atrás, eu gosto que todo mundo, dentro do seu mérito, consiga, né, o seu próprio mérito. Mas uma coisa é certa, quando a gente olha os comunistas de iPhone, essa vergonha que nós temos aqui no Brasil, Pepe Mujica, para os uruguaios, mesmo para os de direita, tá? O respeito dos candidatos de direita ao Pepe Mujica, eu conheci o ex-ministro da Economia do Uruguai, tive uma reunião com ele, uma pessoa ímpar, né? O Isaac. Ele falou o quanto o Pepe Mujica era um exemplo, não deixava roubar. O Uruguai hoje é o que é. Porque o Pepe Mujica não era esses comunistas que vêm só para saquear. Era um cara que nunca teve um roubo, um escândalo de roubo assim tão grande quanto nas proporções que nós temos no Brasil, no governo do Pepe Mujica. E eu sei que a gente precisa falar sobre isso, mas também eu preciso pedir oração para vocês, tá? O líder de direita em Portugal passa mal em comício. Não sei se vocês conhecem o André Ventura, devem conhecer, aqui no canal a gente está sempre falando sobre ele. Caiu durante um discurso em Tavira, chegou a desmaiar, né? Foi socorrido por ambulâncias e levado inconsciente, ainda consciente, né, ao hospital de Faro. Mas assim, eu tenho um momento aqui em que ele... momento em que ele passa mal, né? Ele bebe água aqui durante um comício e aí ele precisou ser socorrido. Chega! Porque temos que acabar com este país em que andam a viver... Pô, parece um infarto, hein? Sou enfermeira. Onde é que você foi? Depois disso, Oi? né, o comício foi interrompido. Será? A revista portuguesa, né, os jornais portugueses, alertaram que ele foi levado, o estado dele ainda não tem maiores informações, mas parece que ele já foi direcionado para UTI. À primeira vista, alguns médicos relataram, né, em possibilidade de infarto,
Mas, por outro lado, né, outras pessoas não descartam a hipótese que ele tenha sido envenenado. Não sei se vocês perceberam que ele bebeu a água ali, né? E pode ter sido envenenado, porque ele estava num evento ali do Chega, né? Mas, assim, nada disso é oficial, tá? A única coisa é que os jornais falaram, né, para que... Pode ver que ele começa a falar, pega uma água, bebe, e depois, né, que ele bebe a água, é que ele passa mal. E aí é onde levantou, né, essa hipótese muito, muito estranha de que ele poderia ter sido, né, envenenado. Você vê que ele bebe a água, depois que ele bebe a água, deixa a água. Mas isso até alguns médicos já rebateram, né, médicos portugueses, tá? Dizendo que não é tão rápido assim um efeito de veneno, nem nada disso, descartando qualquer hipótese nesse sentido. Bom, vamos lá, pessoal, dando continuidade às matérias. Olha só, a matéria da CNN Portugal. CNN Brasil, saindo de Portugal agora. Moraes manda a Polícia Federal liberar a Bolsonaro o download das provas do suposto plano de golpe. Ordem atende ao pedido da defesa do ex-presidente para ter acesso integral ao material armazenado na nuvem. Mais uma vez, aqui o ministro Alexandre de Moraes assume que não estava permitindo o acesso, né, da defesa às provas. E isso complica porque já passou da fase da defesa prévia, Bolsonaro se está dentro de uma UTI, a defesa argumentando há muito que não tinha acesso às provas, onde está a paridade das armas, onde está o devido processo legal, e a OAB, né, observando isso atônito. Vocês entendem o tamanho do impacto disso, de só depois, de uma fase tão avançada do processo, falar, não, agora já passou, já está o processo rodando, agora eu vou liberar provas para vocês. E, pelo que a gente já viu até agora, será que foram todas as provas? É um ponto a se pensar. Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora do ponto principal do vídeo, que é uma possível interferência aqui no Brasil. Você deve lembrar que o Mike Pence é uma figura muito ligada ao Donald Trump, ex-funcionário do governo Donald Trump, o Mike Pence, afirmou que a USAID e outros órgãos, não só a USAID, outros órgãos também dos Estados Unidos, ajudaram a criar um complexo industrial da censura para influenciar as eleições e silenciar opositores. Segundo ele, esse aparato inicialmente usado na Ucrânia em 2014 foi ativado contra Jair Bolsonaro no Brasil. E aqui está a fala dele, abre aspas. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Em uma matéria muito emblemática, né, que foi divulgada na Record, na Folha também, que o Biden cobrou publicamente o Lula sobre tudo que ele tinha feito para que ele pudesse ter chegado, né, ao poder. E aí, o que acontece? A Comissão de Assuntos Exteriores, de Relações Exteriores, que é presidida pelo Felipe Barros, fez um convite para que o Mike Pence viesse ao Brasil para prestar esclarecimento, trazer provas, que ele afirma que tem provas sobre a interferência da USAID aqui no Brasil. E aí a comissão aprova convite a ex-secretário de Trump para falar sobre a USAID. O colegiado das Relações Exteriores, presidido por Felipe Barros, quer ouvir Mike Pence, que acusa a agência de interferir na soberania de outros países, né, que é a USAID. E aí o interessante aqui que a gente precisa discutir é que o Felipe Barros ele assumiu o papel do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro receberia essa presidência da Comissão de Assuntos Exteriores. E aí ele teria uma carta branca e um passaporte diplomático para ele viajar em missão da Comissão de Relações Exteriores quantas vezes ele quisesse. Só que temendo a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro e até uma prisão, que foi o que o PT pediu para o Eduardo Bolsonaro, ele saiu. E o Felipe Barros PT é uma desgraça no país. assumiu, dizendo que ia dar continuidade ao trabalho do Eduardo Bolsonaro. E, de fato, é o que o Felipe Barros vem fazendo. Aqui, o Felipe Barros, numa foto, ao lado do próprio Mike Pence, tá? O encontro de Felipe Barros e Mike Pence, matéria do Paulo Figueiredo. Felipe Barros reuniu-se com Mike Pence para discutir a interferência da USAID. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara encontrou o ex-funcionário do Departamento de Estado americano nos Estados Unidos. Pence deve depor em junho sobre denúncias de envolvimento da agência americana
nas eleições brasileiras de 2022. Você acha que já tá bom? Ah, não tá não. Calma que não para por aí não. Agora é que o jogo tá ficando mais interessante. Por quê? Porque o Felipe Barros foi lá para os Estados Unidos em busca de provas de que as autoridades vinculadas ao Tribunal Superior Eleitoral e ao STF tinham sido coniventes, né, com o governo americano invadindo a soberania nacional aqui no Brasil. E é aí que mora o perigo, porque o Felipe Barros não precisava nem ter saído do Brasil. Aqui mesmo, o presidente do TSE fez uma confissão, de certa forma. Olha só, pessoal, tá em todos os jornais. Barroso pediu apoio aos Estados Unidos para evitar golpe de Estado nas eleições de 2022. Ora bolas, ninguém sabia quem venceria as eleições. Como poderia o Bolsonaro, que apostava até numa vitória, talvez até no primeiro turno, devido à baixa popularidade do Lula, que ele perderia as eleições? Como poderia estar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, o presidente do STF, perdão, articulando bem antes das eleições para evitar um golpe de Estado? Não faz o menor sentido. Inclusive, até o próprio Flávio Bolsonaro teve uma discussão sobre isso, né, na Globo hoje, que está dando uma repercussão gigantesca. Nós vamos falar sobre isso aqui nesse editorial também. E aí, para que não pairem dúvidas, tá? Para que não pairem dúvidas, ó, o Gil Diniz, deputado, lembrando que todas as fontes do nosso canal são baseadas em representantes legitimamente eleitos, matérias da mídia, né, matérias veiculadas hoje e confirmadas, para que a gente não passe nem perto de fake news. Tem muita fake news da direita e muito mais da esquerda, mas que todo mundo passa pano. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. Olha o vídeo, tá, publicado pelo Gil Diniz, do Barroso falando lá na LIDE. Grave: Barroso assume que pediu ajuda ao governo Biden enquanto estava no Tribunal Superior Eleitoral. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Pois é, você está vendo que ele assume aqui publicamente, né, a busca por auxílio dos Estados Unidos na interferência aqui nas eleições, o que ele chama de defesa da democracia, mas não há que se falar em defesa da democracia, porque o presidente legitimamente eleito era Bolsonaro. E aqui você precisa entender que quando ele fala de 2020 a 2022, ele era presidente do TSE. E olha só aqui, ó, André Marsiglia, constitucionalista, ele escreveu o seguinte: olha, se o Barroso sabia de um golpe e pediu ajuda aos Estados Unidos, ele cometeu abuso de poder e desvio de finalidade, pois ele não governa o país. Se ele sabia da possibilidade de um golpe, se ele já sabia disso. E olha como tudo foi articulado e planejado. Porque se ele sabia de um golpe, que é o que ele acaba de assumir, ele deveria ter denunciado ao Ministério Público, feito as denúncias. Não o fez. Poderia estar diante de abuso de poder, desvio de finalidade ou até prevaricação, pois não governa o país. Se pediu ajuda sem saber de golpe nenhum, pois é, aí ele violou a nossa soberania. Aí ele articulou, e é óbvio, né? Nada como um dia após o outro, com uma palestra, uma entrevista no meio. Eu tô achando tão bom o quanto eles falam. A Janja tá representando muito bem o Brasil, até lá com o Xi Jinping falando do TikTok. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. O Barroso, né, gosta de falar. É uma pessoa muito faladeira, assim, né? Perdeu o mané, nós derrotamos o bolsonarismo, né? Eleição não se toma. E aí agora vem com essa de, não, eu pedi ajuda para os Estados Unidos para atuar contra o Bolsonaro, né? Porque não tem outra explicação. A explicação é, para salvar a democracia, mas que democracia? O presidente era o Bolsonaro, cara pálida. Não é? Ora bolas. Felipe Barros deu a resposta a esse vídeo, né, a essa declaração
do Barroso. Lembrando que o Felipe Barros é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e está nos Estados Unidos agora para coletar informações sobre, né, interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil. E aí vem essa confissão do Barroso. Acompanhe. A interferência dos Estados Unidos na democracia brasileira agora foi assumida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É isso mesmo que vocês ouviram. Vocês sabem que eu estou aqui nos Estados Unidos essa semana, fazendo várias reuniões, tive reunião com o Mike Benz ontem. Nessa semana tenho reuniões importantes com funcionários de inúmeros ministérios, secretarias aqui dos Estados Unidos. Mas uma matéria me chamou a atenção. O UOL publicou o ministro Barroso dizendo: Barroso disse que Estados Unidos tiveram um papel decisivo para evitar golpe no Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram. Se nós acessamos essa notícia para vermos a matéria na íntegra, olha o que o Barroso diz. Abre aspas. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia. Mas o ministro Barroso foi presidente do TSE de maio de 2020 a fevereiro de 2022. O que o ministro Barroso está dizendo é que de 2020 a 2022... ele já estava em conversas e articulações com autoridades do governo Biden, do Partido Democrata, para que o Partido Democrata, através dos Estados Unidos, interferisse no processo eleitoral do nosso país, de 2020 a 2022. Em 2020, nós ainda estávamos passando pela pandemia, e o ministro Barroso se reunindo naquele momento, de 2020 a 2022, pelas próprias palavras dele, com autoridades do governo norte-americano, pedindo para que eles, a pretexto de defenderem a democracia, interferissem no processo democrático do Brasil. De que forma, vocês podem perguntar para mim, que aconteceu essa interferência? Veja, o Mike Pence tem dito isso. O complexo industrial da censura que foi estimulado, criado no Brasil, fomentando o próprio Supremo Tribunal Federal e o TSE a censurarem as pessoas da direita, a banirem as suas contas, a perseguição que nós estamos passando no Brasil ao longo desses últimos anos, foi obra do Partido Democrata norte-americano em conjunto, pelo que o ministro Barroso disse, com o TSE. Se nós pegamos aqui o balanço da gestão do Barroso no TSE, ele mesmo, o site do TSE, se orgulha de ter firmado parcerias com todas as plataformas de rede social. Então esse complexo industrial da censura que foi criado por obra da interferência do Partido Democrata dos Estados Unidos no processo eleitoral do Brasil, pelo que o próprio ministro Barroso disse, foi estimulado por eles próprios, tudo a pretexto de defenderem a democracia. Tudo isso que o ministro Barroso disse, no final das contas, confirma, é uma confissão de tudo aquilo que nós estamos apontando ao longo dos últimos tempos. Que o Lula foi eleito graças à ajuda do Partido Democrata norte-americano. E o ministro Luiz Roberto Barroso, como eu disse para vocês agora, disse que essa interferência começou lá em 2020, quando ele assumiu a presidência do TSE. Em 2020, no momento da pandemia, ninguém pensando em eleição, e o TSE já afirmando essas conversas com integrantes do Partido Democrata norte-americano para interferência no processo eleitoral brasileiro. Pegou, né? Perdeu, mané. Pois é, a grande questão que fica aqui agora é: será que esta repercussão ficará, né, na mídia internacional? Porque o Lula acaba de sair do encontro dos ditadores e fascínoras lá na Rússia e foi para a China agora também. E aí agora você imagina essa repercussão internacional. Não duvido nada que o pessoal vai lá pra China para ter assessoria. Que as mesmas coisas que aconteceu na China tá acontecendo aqui. Coloca em xeque a democracia brasileira. Não seria o Lula um certo Maduro também? Pois é, essa já é a percepção. Oi? A Janja? Não vi não. Ainda não. Falando mal da frente do Nossa. mal do TikTok. Nossa. Só fala bosta, né? Ah, ela é, viu? Só olhou pra ela com a cara assim. Falou assim, se ela não fizer isso dela, não acessa. Ô, mulherzinho. Percepção que o mundo tem. E aí, uma das formas, né, vamos dizer assim, das democracias modernas aplicarem a censura é dar um ar de democracia. É calar os opositores, é participar de eleições com opositores presos, é ter uma ajudinha, né, das eu tô vendo cortes o vídeo do Dr. supremas. Sandro aqui agora. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
Mas vamos lá. Hoje acontece no Brasil, né, uma verdadeira uma artilharia para tirar o principal líder político brasileiro da jogada. E aí, você pode até não gostar do Bolsonaro, mas ele é o maior líder de direita, isso não tem o que falar. Flávio Bolsonaro ontem passou por uma entrevista, né, um bate-papo, um debate com o Randolfo Rodrigues lá na Globo. Olha que impressionante. Flávio Bolsonaro com o Randolfo Rodrigues sem... Olha só, foi bonito de ver, cara. Sem ataques, sem xingamentos, no debate, educado. E aí a conclusão foi mais do que óbvia. Estão atropelando tudo e todos para tirar o Bolsonaro da jogada. Olha o que o Flávio Bolsonaro falou aqui. Foi ímpar o que ele falou. Mas voltando aqui para a pauta nossa de anistia, Júlia, claramente o Alexandre de Moraes puxa o Supremo Tribunal Federal inteiro para um grande buraco negro e de descrédito, inclusive. Eu acho que ali deve haver um constrangimento na intimidade dos ministros, porque o que ele vem fazendo, gerenciando ali até alterações de precedentes já consagrados do Supremo Tribunal Federal. O cara tá fazendo tudo sozinho, né? Ninguém tem 11 ministros, mas só ele faz tudo. Essa decisão da Câmara dos Deputados com placar de 315 deputados. Mas ele está referendado pelos demais ministros, 5-0. Eu vou chegar lá. De 315 é um placar que dá até para alterar a Constituição Federal. Tinha que ser respeitado pelo Supremo, o Supremo tem uma jurisprudência dele. A súmula vinculante número 10, é o princípio da reserva de plenário. E o que diz essa súmula aqui? É do Supremo. Olha, não pode ser declarado um ato normativo de poder público inconstitucional por uma turma fracionada, somente pelo plenário do Supremo ou pelos órgãos especiais dos tribunais de justiça. Eles acabaram de mudar a jurisprudência, Júlia, para fixar o foro de ex-presidente da República no Supremo. O Lula foi julgado em primeira instância, o Bolsonaro está lá na mão do Supremo. Então há uma mudança a todo momento com o único intuito de manter Bolsonaro nesse abraço do urso ali, porque eles querem a cabeça do Bolsonaro de qualquer jeito. Vou ser sincero com vocês, eu não gosto muito do Flávio Bolsonaro. Eu tenho minhas ressalvas aos filhos do Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, para mim, aquela história dele não assinar a CPI da Lava Toga me deixou com o pé atrás. Mas eu tenho que admitir aqui. Deu aula, sem se exaltar, sensato, cirúrgico, coerente nas palavras, foi jurídico. Cara, merece parabéns, né? Merece parabéns a forma que ele foi cirúrgico nas suas falas. Mas não para por aí não, tá? Quanto ao tal plano de golpe e o timing, casa certinho com a fala do Barroso, de que, desde lá de trás, eles já vinham planejando, articulando isso aí. Tá uma zoiada nisso, como diz aqui no Goiás, zóia isso aqui. Flávio Bolsonaro, talvez esse vídeo vai passar um pouquinho do tamanho, mas tem um pouquinho de paciência comigo, tá? Porque é importante a informação. Olha o que ele fala aqui. A PGR acusa o presidente Bolsonaro na sua denúncia de que o golpe começou em junho de 2021. E quando você fala de atentado contra o Estado Democrático de Direito, é para você desconstituir um governo legitimamente eleito. Se começou em 2021, como é que o Bolsonaro está sendo acusado de tentar dar um golpe nele mesmo, já que ele era o presidente legitimamente Tem como o cara dar o golpe nele mesmo. eleito e constituído ali? Não tem nenhuma lógica. O presidente Bolsonaro, assim que acabou a eleição, ele grava um vídeo. É a galera que não percebe o pessoal é que deu golpe, ninguém tá percebendo isso. Pedindo que não haja, por exemplo, o trancamento. Agora estão tentando consolidar o poder, só para eles. Das rodovias. Aí a internet não deixa os caras enganar todo mundo, né? Porque a mídia não consegue ter o controle de tudo. Aí eles vão falar que a censura é pro bem da democracia. Não é censura, é uma regularização. Porque toda ditadura ela tem a seguinte característica. Você fala que tudo que você vai fazer, você justifica pelo bem da democracia. Você quer matar o coleguinha? É pelo bem da democracia. Democracia é que eles não estão fazendo mesmo. Aí você quer silenciar os seus opositores? Tudo é pelo bem da democracia. Olha que linda palavra, né? É a mesma coisa que aconteceu na Nicarágua, na Venezuela, na China, todo lugar que tem ditadura aconteceu a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma aqui. Pra quem gosta de pesquisar esses negócios, você vai ver que é a mesma coisa.
federais, como se começou a fazer um movimento, ele dá uma coletiva do lado do senador Ciro Nogueira, em que ele diz: vão sentir saudades de nós. Olha, se vai sentir saudade é porque ele não vai ficar no governo. E ele fez uma transição a pedido do ministro Zé Múcio, hoje ministro de Lula, e o Bolsonaro nomeou os 3 comandantes de força, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados pelo Lula. Quem quer dar... Tem um probleminha na câmera aqui, acabou a bateria. Dá um golpe, coloca para comandar as forças armadas, pessoas indicadas pelo seu opositor político, é um claro reconhecimento de que ele não vai continuar na presidência. E, além disso, para sacramentar, porque tem muita gente que acha que o Bolsonaro tinha que ter feito algum gesto e dado uma sinalização para que houvesse uma desmobilização das pessoas nas ruas, e ele fez. Se você entrar aí agora no meu Instagram, @FlávioBolsonaro, está postado um vídeo em que o Bolsonaro, numa live, no dia 30 de dezembro de 2022, antes de embarcar para os Estados Unidos, ele fala com todas as letras, Júlia. Olha, não, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, em referência ao apóstolo Lula. Não tem tudo ou nada, não existe tudo ou nada, a vida continua. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Não vamos fazer como a esquerda, que promovia quebra-quebra, que promovia invasões de prédios de propriedades privadas. Não podemos nos igualar. Esses eram os argumentos que ele usava e que são completamente ignorados na denúncia da PGR. Rapaz, eu fiquei olhando a cara da repórter que falava: esse cara tem argumento. Agora eu quero ver o Randolph rebater isso aí. E aí, quando filmou a cara do Randolph, o Randolph tava assim: miserável. E agora? O miserável. Me pegou. Cara, se passa mais um pouquinho, né? Se o Flávio Bolsonaro fala mais um pouquinho, ele até convencia o Randolph a absolver o Bolsonaro. O Randolph, que é do PT. Ele até convenceria o Randolph a absolver o Bolsonaro se ele continua falando um pouquinho. Meio que ele fez isso. Dá uma olhada nesse último trecho dessa entrevista aqui. Foi épico. Dá uma olhada nisso. Proceder a investigar, porque na cabeça de qualquer pessoa normal, Randolph, é o maior interessado em investigar possíveis fraudes na eleição, o próprio TSE. Ele simplesmente nega, mete a multa de 22 milhões de reais e ficamos pensando: olha, qual é o próximo passo? Caçar o registro do PL? Aí que se houve uma discussão sobre isso, como o presidente Bolsonaro já falou, e simplesmente nada andou para frente porque viu que não tinha amparo legal. Isso não é tentativa de golpe. Vamos combinar, Flávio, uma coisa. Quem quer dar golpe de Estado não utiliza os instrumentos que estão na Constituição. Exatamente. Obrigado, Randolph. O Conselho da República, para dar golpe de Estado, não precisaria chamar o Conselho da República de convocar o Conselho de Defesa Nacional, porque a ideia é exatamente subverter. Mas ele está sendo acusado por isso, Randolph, entendeu a lógica? Se ele está sendo acusado por isso, e você acabou de falar que quem quer dar um golpe de Estado não usa instrumentos constitucionais. Temos uma concordância hoje no debate. Não, temos uma concordância porque é exatamente nesse Ou seja, não houve golpe. aspecto. O próprio Múcio já tinha falado isso. Meu Deus do céu, né? Cara, como a gente chegou nessa fase da humanidade em que a gente tem que falar para as pessoas que a grama é verde e não é cor-de-rosa? Ou seja, como que a gente chegou na fase da humanidade em que a gente tem que falar o óbvio? Quem quer dar golpe de Estado não usa instrumentos constitucionais. Quem quer dar golpe de Estado não dá contra o seu próprio governo. E quem defende a democracia não pede interferência, né, sendo presidente do TSE, dentro do resultado, né, eleitoral de um país. Não tem como. Né? E aí, é óbvio, né, tem uma solução para a esquerda resolver tudo. Só para constar, isso aqui que a gente fala incomoda demais. E o Lula disse que o Xi Jinping vai enviar emissários para ajudar a regular as redes sociais. O modelo chinês de ser. Você vai ter que baixar a VPN, correndo o risco de tomar multa de 50 mil e ser preso, se você quiser usar a internet de forma livre. Sabia que na Venezuela É pelo bem da democracia, gente. é assim? Tem um cara aí que chama Nômade Raiz, o cara tá bombando na internet, e o cara Não, eu gosto desse canal. foi para Venezuela. Para poder acessar internet, teve que baixar a VPN, com o risco de que, caso ele seja pego com VPN, vai parar de trás das grades. Lembra que quando o X foi expulso do Brasil, se você baixasse um VPN, você tomava 50 mil de multa numa decisão absolutamente ilegal que atinge terceiros que não são parte do processo. Você lembra desse trem? Lembra desse negocinho? Lembra disso?
tá? Então, é o Brasil, né, que eles querem regulamentar tudo. E aí, enquanto você pode me ajudar, compartilha, manda. E não se sabe por quanto tempo, né, a gente vai poder continuar falando. E aí, o dia que não puder falar mais, meu irmão, tiro, porrada e bomba, pula fora, e aí já viramos uma ditadura completa. A gente está em fase de construção dessa ditadura, mas aí, o dia que você não puder falar mais, nem nas redes sociais, aí, meu amigo, esquece. Aí a ditadura já tomou conta de tudo. Ó, desculpa Aí os envolvidos, ó, quem falou que os dois é a mesma coisa, aí o vídeo mais longo, é que era importante. E vocês gostaram do vídeo, admite. Tá bom? Se ficou até o final, coloca no tem que ser, né? comentário. Daqui a pouco eu volto, põe água no feijão, meio-dia. A gente volta com o segundo editorial do dia. Grande abraço.